Lição de número 100. Vamos ler, depois voltamos comentando. Rendamos graças. Em tudo dai graças. Antes é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para os nossos olhos, para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na afeição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bonito. A ideia da gente estar sempre com aquele pensamento de gratidão, né? Rendamos graças, ou seja, a gratidão andar conosco, no nosso coração, no nosso pensamento e principalmente nos nossos olhos, para que a gente enxergue essa gratidão, os benefícios em tudo. Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então vamos lá. A pedra segura. Graças a Deus, sem ela muitas coisas não seriam edificadas no nosso mundo. O espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Quando ele mostra os significados daquilo que muitas vezes nós só enxergamos algo ruim ou algo maldoso ou uma experiência não positiva, ele está mostrando para nós que em tudo existe uma visão positiva, um lado positivo. E aqui, a pedra segura. O espinho, muitas das pessoas vão pensar aqui, muitos de nós, ela nos serve para furar os dedos, né? Manter os seus adversários da rosa, das plantas que tem, bem longe, sobrevivência. Mas aqui o espinho está dizendo que ele previne. E previne mesmo. Muitas das plantas que têm espinhos, elas são plantas que não se devem comer, né? Fazer chá. Nem todas, grande parte delas. Então elas previnem o perigo. O fel remedeia. O fel, que pode matar, remedeia, pode curar.
Porque a droga, o remédio, que a gente chama, o que é remédio? Remédio, a tradução do remédio é caminho. Nós chamamos de remédio, caminho da saúde. Mas na farmacologia, o que a gente entende como remédio não é bem um remédio, é uma droga. Essa droga, ela pode matar ou pode levar-nos a ficar livre dos sintomas que queremos nos livrar, tá? Mas não é o caminho da cura, não é um remédio. Remédio é o que nos leva à cura, tá bom? Então o fel remedeia. Muitos vão dizer fel mata, porque a gente sempre utilizou a palavra fel como nome de veneno, né? Então mata. Não, ele pode remediar. O fogo refunde. A gente pensa em fogo queimando floresta, queimando, destruindo tudo. Fogo é destruição. Na verdade, sem o fogo nós não faríamos também nada na metalúrgica e em muitos outros fenômenos do planeta Terra. A próprio fogo, graças a ele e os metais que circulam dentro do núcleo do nosso planeta, é que nós temos gravidade. Imagine nós sem gravidade, seríamos bombardeados por meteoros. O lixo fertiliza. A gente pensa em lixo, Deus me livre, queremos ficar longe daquilo, mas esquecemos que ele tem um lado positivo, a fertilização. Ele devolve ao planeta aquilo que foi retirado, aglutinado, para servir a um propósito que agora já não tem mais. Esse propósito deve retornar com o fenômeno entrópico. O temporal purifica a atmosfera. Quando a gente vê aquele temporal chegando, né, fazendo aquela... Todo mundo pensa na sua casa, nas suas goteiras. É natural. Quem está longe de casa, os fenômenos que acontecem, graves, né? Então, a gente já pensa, ai meu Deus, temporal não é algo ruim, não é só algo ruim, porque às vezes ele vem para purificar a atmosfera. Ele dá é como se fosse um liquidificador, ele mexe em tudo ali naquela atmosfera, na atmosfera ele suga algo de bom que vem de outro local, mistura com aquilo ali que está e tenta limpar todos aqueles fenômenos. Esses elétrons, essas cargas que vêm pelas camadas do ar, neutralizam as negativas que se encontram naquela determinada localidade onde a atmosfera vai acontecer. O sofrimento redime. Então, o sofrimento só serve para quê? Para sofrer? Não, para redimir, né? Ele nos redime, e muito, tá? É importante a gente entender o sentido do sofrimento. Mas como eu posso dizer para vocês, é importante eu entender do sofrimento o que é realmente sentido por nós, ou algo que a cultura nos obriga a sentir. Compreenderam? Muitas vezes nós já temos condições de compreender muitos acontecimentos na vida sem nos levar ao sofrimento. Mas quando sentimos dessa maneira, percebemos à nossa volta o olhar, os comentários, as pessoas a afirmarem que nós estamos ficando mais frios, mais distantes, porque não estamos nos comportando de acordo com a cultura local. E esquecemos que alguns sofrimentos, que grande parte deles, tá? Dos sofrimentos, eles foram nos ensinados. Tanto que em determinadas culturas do nosso planeta Terra, acontecimentos que nos fazem chorar, entrar em crise de tristeza, em outros é motivo de festa mesmo, tá? Da coletividade. Então é importante nós entendermos. Aí nesse sentido eu perguntaria, quem está certo? Quem faz a festa
no velório, ou quem chora as mágoas em depressão no velório? Depende da cultura. Então, o ser humano tecnicamente aprende a sofrer, aprende a reagir aos acontecimentos. Ele foi treinado para reagir dessa forma. E aí é que está uma coisa importante para nós. Nós não somos personalidades, porque a personalidade é treinada pela cultura. Nós somos espíritos. Então, todas as vezes que nós pudermos fazer um exercício, é nos libertar da nossa personalidade para sondar em nós o que realmente somos. Começamos para saber o que nós realmente sentimos. Morreu uma pessoa da nossa família. Eu preciso chorar? Se eu não chorar, o que vão falar de mim? Não é isso que a gente pensa? Não. Sonde dentro de você. Se você não sentir necessidade de chorar, não chore. Não tem necessidade. Porque quem aprendeu a chorar foi sua personalidade. Teu espírito, muitas vezes, já compreendeu essa relação com a morte. Não é a primeira vez que você reencarna na Terra. Não é a primeira vez que você assiste o velório de muitas pessoas. Então, muitas vezes você é um espírito que já está sabatinado, digamos assim, testado ao máximo de perder entes queridos. Você não sabe o seu passado. Então, nessa vida, perder alguém, para você profundamente, não lhe traz lágrimas. Mas a personalidade sua, desde pequeno, te ensinaram que tem que chorar. Viva, transfira, busque, resgate o teu espiritual, o teu lado espiritual sobre o personagem. Porque personalidade é um personagem, tá certo? E aí imagina você, eu só brinco com as pessoas assim, imagina que você que está numa cultura onde todo mundo quer se matar de tristeza, isso ou aquilo, quando alguém parte, você viaja e lá naquele local onde fazem festa no velório, olha, inclusive é no Brasil também, no próprio país, no mesmo país nós temos dois tipos de cultura. Chega lá, alguém vem a falecer, você chorando no meio da festa. Não é contraditório? É por isso que existe aqui o sofrimento, ele adverte. Por que ele adverte? Ele adverte que tem algo errado com você, com quem sofre. Tá certo? Ele adverte. Todas as vezes que nós sentimos sofrimento, algo não está certo. Mas não estou falando que não está certo em termos de saúde, é entendimento. Eu não estou conseguindo ou não sei o que significa isso que está me levando ao sofrimento. Como eu não sei, eu não aceito. Eu acho injusto. Como eu não compreendo, eu não tenho uma visão positiva ou neutra a respeito. Eu tenho uma visão negativa sobre aquilo. Eu acho que é injustiça, eu acho que é um monte de coisa. Então eu sofro. Tá? O sofrimento, ele é também um apego a uma determinada situação. Então, por exemplo, se eu tenho menos dinheiro, eu sofro, porque eu me apeguei àquela situação que eu tinha quando eu possuía mais dinheiro, e agora eu não podendo viver a mesma situação, eu sofro. Mas se eu me libertasse desse apego e passasse a me habituar, se adaptar a cada situação financeira, eu não sofreria tanto. A gente, por envelhecer, sofre. Muitas pessoas sofrem por envelhecer porque se apegaram à forma física jovem. A gente envelhece, a gente sofre por mudar de casa, sofrimento é sempre o apego a uma circunstância que você está perdendo ou já perdeu, e você gostava muito, ou pelo menos achava mais fácil de lidar naquela situação do que a situação que você se encontra. Mas se você se encontra numa nova situação, está na hora de você, redimir, entender o porquê, se adaptar à nova situação
e pronto. Ao invés de você ficar incutido na sua cabeça que você tem que resgatar a situação anterior ao acontecimento. Não vai acontecer. Por isso que a gente fala, sofrimento é revolta, é opcional. Dor é inevitável, todo mundo sente dor. Até porque se você não sente dor, você tem uma doença, tá? Mas sofrimento é opcional. Você pode ou não sofrer, vai depender de como você enxerga aquela situação e do que você está apegado e está perdendo por aquela situação. A enfermidade, muitos de nós levamos a enfermidade como uma punição. E tem pessoas que falam, não, eu estou enfermo, né? E tem até o espírito da enfermidade, quer espantar das pessoas, aí já pensa que eu também é tudo obsessão. Olha, a enfermidade, ela é uma advertência. A enfermidade é antes de eu dar continuidade, é uma forma do corpo dizer à pessoa que algo não está bom. Pode ser no corpo físico e pode ser na parte espiritual, que está sendo materializada, né, no corpo físico. Mas é uma advertência. Tá? A causa não é a doença. Eliminar a doença não elimina a causa. Tá bom? Não elimina. Nós sabemos disso, que tem remédio, farmácia, que elimina a doença e daqui a pouco ela volta. Elimina a doença e daqui a pouco ela volta. E hoje em dia está crescendo cada vez mais doenças ligadas ao nosso equilíbrio emocional, que é a parte espiritual, né, gente? É o nosso equilíbrio espiritual. E tem uma série de enfermidades, a quantidade que estão sendo listadas é muito grande, né? A ideia de acreditarmos mais em medicamentos do que em soluções de mudança emocional, moral, espiritual, ficou muito forte na humanidade. E nós passamos a acreditar mais na farmácia do que em nós mesmos, do mundo espiritual nosso. E aí o que aconteceu? Começou os remédios perderem efeitos. A quantidade de remédios hoje que foram muito utilizados para a humanidade para solucionar algumas enfermidades não resolvem mais. Até os próprios antibióticos. Os médicos dizem, porque você parou de tomar ele antes, não cumpriu o tempo certo. Pode ser isso? Pode, mas a verdade é que você pode tomar um antibiótico, você está com uma determinada doença, você pode tomar o antibiótico. Ele vai funcionar. Mas se o motivo que levou seu corpo a estar imunologicamente mais sensível, afetado, de forma que a bactéria conseguiu invadir o seu corpo, e você não resolver isso dentro de você, o antibiótico vai dar certo, daqui um mês parou o antibiótico, daqui a pouco a bactéria infecta novamente. Porque tudo começa em nós, internamente. Bactérias existem de monte. Nós temos uma porção de fungos ao nosso redor. Existem infecções por fungos, por bactérias, que é o cotidiano nosso. Até o nosso suor proporciona fungos em nós. Então, estar com a doença ou não vai depender do sistema imunológico meu. E o meu sistema imunológico já está diretamente ligado ao meu equilíbrio emocional, espiritual. Não adianta. Existem determinadas doenças mais simples. Não estou falando das doenças complexas, fungicidas, bacterianas, que muitos já sararam. Você pega um determinado fungo que a sua família pega. Todo mundo, um nem tomou, sarou, outro tomou, começou a tomar, já sarou, outro terminou de tomar, sarou, e você já está na 10ª dose e não sara mais. Já mudou. Por quê? Analise, né? Quando é família, ainda a gente entende que é um problema coletivo ali na própria família, e que cada um tem uma maneira de reagir e superar seus limites. Alguns vão ficando para trás mesmo, que tem mais dificuldade para se detectar, se adaptar, evoluir.
cada um tem o seu tempo. Mas o fármaco, né, não é para isso. Ele serve para eliminar apenas o sintoma rápido, até que me dê tempo para que eu realmente pense na minha condição, no meu equilíbrio espiritual. E cada vez estamos mais e mais lidando com isso. A depressão, o tal do TDAH, essas doenças estão aumentando cada vez mais, cada vez que aumenta. Não temos fármaco para isso, gente. Observe que as doenças surgem, que eles chamam assim, fundo emocional ou psicológico, não estamos encontrando cura. A indústria não para de vender medicamento, mas está tendo resposta? Não, eu não conheço ninguém que tenha TDAH que sarou, ninguém que tenha depressão e sarou, ninguém que tenha esquizofrenia e sarou, ninguém que... Então, mas tem que ficar, são doenças que você tem que ficar em tratamento. Quando você vai olhar, melhorou, não tem cura. Por que não tem cura? Porque é fundo espiritual. Vai depender. Eu tenho uma depressão bipolar profunda, estou ótimo, né? Aí eu não posso nem parar o medicamento, porque se parar dá o efeito colateral de você suspender a medicação. Então tem que continuar. Tá. Beleza. Acontece algo terrível. Esse é seu teste. Volta a depressão. Principalmente se for naquele assunto que parou o problema. Vamos dizer assim, eu tenho um assunto com uma filha minha. Ela, sei lá, ela tem um comportamento, ela me tira do sério. Então, o comportamento com ela, minha filha, e aí eu tive um problema muito sério com ela e eu entrei em depressão. Tomei muitos remédios e tal. Hoje eu estou bem. Minha filha mudou, mora em outro lugar, não tem quase notícia dela. Está ótima. Ela veio morar em casa. Voltou a depressão. Por quê? Porque são doenças do teu espírito. Tá certo? Então, quando você é submetido ao teste, à prova, é o teste, a prova das situações que abala você ainda não aprendeu a lidar com ela, tá certo? E aí você cai de novo no processo. Isso aí tem de monte, tá, gente? Tem de monte. Nós temos também um monte de doenças de peles de fundo emocional, monte. Então a morte renova sempre a morte renova. Olha, acho que a finalidade da morte é renovar. A gente morre no momento em que já não dá mais, já não tem mais proveito, a permanência do espírito no corpo. Não tem mais jeito, não tem mais. Ou porque não tem proveito físico, o corpo não aguenta mais, é uma máquina biológica. Não aguenta mais, tá? Vai dando uma série de doenças, uma série de problemas que você só fica ali tomando remédio. Ou o espírito não vai ter proveito nessa existência. Então é melhor nascer de novo. Nascer de novo seria uma renovação. Não só nascer de novo, mas a partida para o mundo espiritual, depois da vinda daqui, também uma etapa que pode despertar o espírito para aquilo que ainda ele está preso nessa realidade física. Então voltar para o mundo espiritual e tomar consciência da vida espiritual pode sim, é uma grande chance do espírito abrir a possibilidade de uma espiritualidade. Senão ele vai continuar materialista, preso nesse mundo aqui pequeno, achando que é aquela pessoa que tem aquele nome, esse CPF, esse RG. Então renova sempre. Aprendamos, aí continuando, né? Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Tudo que nos é conferido. Como eu posso fazer louvar isso? Em passar a ver tudo aquilo que antes eu vejo como um estigma negativo, ver como algo positivo, o bom, o lado bom da história, o lado ótimo da história, por existir. Aí ele diz: bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Tudo é bom.
Tá vendo? Tudo é bom, calor e frio. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Então, alegria é bom? Você fica estimulado, né? Por isso que quando a gente fala, vou descansar. Descansar é relaxar fisicamente. Hoje nós sabemos que a alegria é uma forma, quase que uma injeção de hormônios que nos proporcionam bem-estar. Alegria, tá? Não precisa nem sair de férias, gastar horror, não precisa conhecer lugar que você nunca viu, não precisa. Alegria. E eu posso encontrar alegria em coisas simples, tá? Então, buscar momentos alegres nas orações que a Lu comanda, sempre ela está falando, busque um momento alegre, um momento feliz da sua vida, né? Por quê? Porque é uma injeção automática de noradrenalina, serotonina, dopamina, todos os estimulantes da alegria, do conforto, da paz. Isso é físico, químico, né, no nosso corpo. E para nós, gente, é importante, porque ele nos dá o quê? Estímulo. Se eu faço bem feitinha essa vibração, eu fico estimulado, eu termino a oração, eu sinto fortalecido para começar mais uma semana, para ter mais uns dias. Eu posso estar cheio de problemas, mas esse tipo de buscar lembranças positivas, lembranças alegres, é a melhor coisa que tem. Se eu não consigo, e aí então eu vou buscar paz, vou fazer meditação, tentando anular pelo menos as tensões, as lembranças que me oprimem, que são negativas, que me entristecem. Se eu conseguir meditar pelo menos libertando de todos os pensamentos, eu já estou dando uma trégua no meu corpo dos bombardeios negativos vindo através do meu pensamento. E então ela é irmã da dor que aperfeiçoa. A dor aperfeiçoa-nos. É a dor que nos faz tornarmos mais perfeitos. Dor em todos os sentidos, tá? Em todo. Há uma coisa muito interessante, por exemplo, quando a gente fala sobre a emoção provocando sintomas físicos como doenças, fungos, bactérias, tudo mais, muita gente fica, será? Olha, a emoção provoca dor. Tem gente que quando tem uma emoção forte dói o coração, dói a cabeça. Quando tem uma raiva, tem diarreia, né? Então, quando tem raiva, dói o estômago. Quando está ansioso, tem diarreia. Olha, emoção provocando sintomas físicos. Então, a dor nos aperfeiçoa, porque aí eu penso, puxa, estou sentindo isso, o que eu preciso fazer para melhorar e não mais sentir? Para melhorar e não mais sentir, o que eu tenho que fazer? Porque é o seguinte, o que eu tenho que fazer para não sentir mais a dor? Não vai resolver, porque isso pode ser que não vai melhorar, evoluir você, cara. Eu estou com uma dor, que eu quero dizer assim, eu estou com uma determinada dor, desconforto em um determinado local. Nem tudo que me liberta a dor me provoca evolução. Então, se a dor ela me aperfeiçoa, o objetivo dela é eu evoluir. Mas se a minha evolução vai me libertar da dor ou não, isso não importa. Eu sei que quem tem a dor vai falar, não, para mim o que importa é sair da dor. Mas se você sair da dor sem evoluir, que é o que causa o problema da dor, ela volta. Não tem como. Pois ela está ali para te chamar a atenção e dizer, e aí? E agora? Roguemos a providência celeste, suficiente luz para os nossos olhos, para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos.
Então olha como ele está falando, peça a Deus mais luz, mais compreensão, mais percepção, um olhar mais espiritualizado, não materializado, onde nós queremos saber as causas e não ver os efeitos na providência celeste, para que nossos olhos identifiquem o celeiro de graça que nos encontramos. O quanta graça nossa vida é. A gente está vivendo sob essas graças. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe favor divino. Quantas vezes nós abandonamos as graças para tentar fazer as coisas que queremos do nosso jeito e depois vem as consequências. Porque muitas vezes as coisas que nós queremos do nosso jeito já é algo que destrói o nosso corpo. Às vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito porque ou é gostoso, ou estamos viciados, ou é mais fácil. Enfim, N motivos leva a gente que muitas vezes abandonar até o que a ciência nos diz que nós sabemos, né? E ainda reclamamos depois das consequências, como se fosse uma punição de Deus e não simplesmente as consequências da escolha. E ele está falando assim, ó, a cegueira mais íntima é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe favor divino. Esse mundo, ele é complicado, nós o complicamos. As leis da natureza que nós achamos complicada é porque nós não aceitamos. Por exemplo, a morte física, que é o fenômeno da entropia. Eu não aceito devolver as células do meu corpo para o planeta, para que essas células reconstruam outras matérias, frutas, animais ou outros seres humanos, enfim, sabe lá o que. Não aceito. Mas a morte, esse fenômeno de devolver a matéria que eu tenho aglutinado no meu corpo para a Terra, nós chamamos de morte e atribuímos isso a algo terrível, mas nunca foi terrível. Então somos nós, a cegueira íntima. E sobretudo, ao enunciar, não é anunciar, é enunciar. Ao enunciar um desejo nobre, hora que você fixar, anunciar é dizer para todo mundo. Enunciar a hora que você conclui, busca, quer, né? Então, ao enunciar um desejo, a hora que você escolher um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar. Então não basta você simplesmente dizer assim, vou fazer caridade, vou estudar, vou evoluir, vou fazer reforma íntima, vou fazer o bem. Não basta. A partir do momento que você enuncia isso, decide, né? Aí ele fala, ó, é um desejo nobre. Preparemo-nos como? Recolher lições que nos cabe aproveitar. Vai atrás de conhecimento, observa as experiências da sua vida, extrai tudo aquilo que você vai te servir para esse proveito seu, para esse intento seu, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Isso aqui já dá uma boa reforma íntima, mas para que a gente entenda simples, é assim. Quando eu enuncio, quando eu decido, quando eu foco, bom, vou fazer caridade, por exemplo, é mais fácil agora. Vou fazer caridade, vou estudar, seja o que for. Vou fazer reforma íntima. A primeira coisa que eu tenho que entender é: eu acabei de escolher um plano na minha vida. Agora, eu tenho que entender que esse plano vai se realizar não como eu quero, quando eu quero. É segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Porque antes de eu fazer essa escolha, eu tenho um destino. Esse destino, o que significa isso? Que eu não posso perder isso de foco. Eu tenho passados.
N vidas passadas. Quando a gente fala de vida, algumas pessoas falam assim, outra vida. Não, gente. N. Nós não sabemos quantas vezes reencarnamos. 1.000, 2.000, 10.000 vezes. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se eu tenho 10.000 anos, 100.000 anos como espírito, né? Eu não sei. Eu não estou falando que a gente reencarnou tudo na Terra. A gente pode ter reencarnado em outros planetas, viemos para a Terra. Reencarnar aqui também, continuando o nosso propósito. Então, como eu não sei o meu passado, a minha decisão agora de caminhar num pensamento nobre, numa estrada nobre, não vai ser mar de rosa. Não é possível isso ser. E alguns tentam responder falando algumas das reencarnações nossas, algumas assim bem próximas daqui. Mas não, a gente muitas vezes tem um passado terrível em várias reencarnações. Tá? Aí agora eu decido, por exemplo, fazer reforma íntima. Bom, eu agora tenho um propósito de me renovar, mas eu não posso pensar que daqui para diante vai ser um mar de rosa. Todos os erros escabrosos do meu passado vão desaparecer. Minha ficha vai ser limpa, não tem consequências. Não é possível isso. Então, eu estou diante da minha escolha. A partir do momento da escolha, ainda conviverei com as consequências do passado, porque existe um plano diretor dos destinos de cada pessoa, que você mesmo participou, projetou. Você não pensou que nessa reencarnação, quando você pensou, planejou sua vida, sua reencarnação, participou do planejamento, que nessa reencarnação você ia fazer reforma íntima. Então, você chegou aqui e falou assim, não, eu assumi uma reforma íntima na minha vida. O que vai acontecer? Joga fora todos os planos do meu destino, da minha evolução? Não. Ele vai agora, você vai mesclar aquilo que já veio de programado com as novas decisões suas do agora para o amanhã. Até porque ninguém sabe se você vai continuar assim. Você pode dizer, vou fazer minha reforma íntima, daqui 10 anos você para. E a lei não pode ficar mudando todo tempo. Então, já com o seu planejamento de destino, você agora planejou mais um aqui reencarnado que vai fazer alguma coisa, por exemplo, reforma íntima. Então, este planejamento vai ser cumprido, mais o seu. Lá dá 10 anos você abandonou o teu, este aqui vai ser cumprido. Compreenderam? Nós tendemos a achar que ao tomar uma decisão aqui, isso tudo desaparece, é só essa que fica. Não vai acontecer isso. E eu preciso entender isso. Então, por mais que eu me torne, eu reencarno e decido fazer reforma íntima, e nessa reforma íntima eu vou tornando uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada e tudo mais. Mas no passado eu não fui, eu tenho as consequências do passado, onde nós vamos ver pessoas muito boas sofrendo muito. E vamos dizer, o que adianta ser bom? Aí, fulano. Só que ele está sendo bom nessa reencarnação, onde eles têm que... E as consequências das outras? Como é que fica? A partir de agora ele está construindo um novo caminho. Então nessa ele não está plantando mais nada amargo para colher lá na frente. Mas o que ele já plantou, ele tem que colher. Não tem como. Por isso que essa matemática, muitas vezes nossa, simplória, não fecha. Se a gente esquece, como a Janete falou, até do que planta nessa vida, a hora de colher nessa vida, imagina que você plantou nas outras, né? Então não tem como. Então não é eu sei que muitas igrejas entram naquela promessa de que quando você aceita o Senhor, tudo desaparece. Não existe. Isso é uma ilusão. Quando você é batizado, pronto, acabou o seu passado, ali em diante você é uma nova pessoa. Não existe. Não existe isso mesmo. E é por isso que as pessoas só vivem batizando, para tentar deixar o passado passar, porque ela batiza nessa igreja. Aí falaram para ela que o passado tudo acabou, ela nasceu de novo, ela é outra pessoa. Olha só, aí ela passa um ano,
Só levando cacetada ainda. O que ela fala? Não adianta eu batizar nessa igreja, vou batizar na outra. E haja banho de piscina, gente. E haja banho de piscina, porque ela nunca lava esse passado dela. Não vai lavar. Vai morrer tomando banho de piscina. E vai ter que responder pelas consequências dos atos que tomou. Não tem. Ninguém paga a conta sua. Tá? O seu boletim só chega no teu endereço. É só você que paga. Por isso aquela frase muito bonita de Emmanuel. Não sei se é de Emmanuel ou de André, acho que é André Luiz, eu não me lembro. Já que eu não posso voltar atrás e mudar, digamos assim, o que eu fiz, eu posso começar de novo e eu posso começar de novo, plantar coisas diferentes, digamos assim, e ter um novo fim. Mais ou menos assim. Então não adianta eu voltar atrás. Nada vai adiantar. Agora eu posso fazer um marco a partir de agora para frente. Se houvesse a possibilidade de meus erros serem apagados, eliminados, deletados, excluído, perdido, sumido, em qualquer um ato ou uma cerimônia, gente, seria uma injustiça muito grande. Além do mais, seria uma técnica de falta de aprendizado. Muito bom. Uma técnica que contra o aprendizado, contra a evolução. Porque realmente tudo seria mágico. Eu passaria vivendo a minha vida como eu quero, maltratando quem eu quero, e no final da história eu renovo e tudo fica que não posso nem falar para trás. Você não vai poder nem dizer, tá igual nosso Brasil, ex-condenado, não pode, mas não vai poder dizer ex-errado, ex-maldoso, não pode, não existe. Só no Brasil que tem ex-condenado. Bom, então aqui nós vamos perceber que existe uma evolução em tudo. Evolução não é salto. Não pode preto e branco. Preto, menos preto, cinza escuro, vai até ficar branco. Evolução é um caminho, não tem salto na natureza. E aqui nós estamos falando assim, ó. Então, esse parágrafo é um dos parágrafos que puxa muito a nosso entendimento. Então, e sobretudo ao enunciar um desejo nobre, quando você se colocar na sua cabeça, eu vou seguir só um caminho, fazer algo de bom para mim ou por muitas pessoas, preparemos-nos, prepare-se e recolha as lições que nos cabe aproveitar. Porque não basta você ter um bom coração e uma boa intenção. Você tem que aprender a fazer as coisas boas. O inferno está cheio de bons pensamentos, boas ideias e tudo mais. Você tem que aprender a fazer também. E aí, a fim de realizá-lo, não como você quer, do jeito que você gosta, mas segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Olha só. E aqui responde uma coisa que muitos espíritas falam do Emmanuel, quando teve um encontro com Chico Xavier e contou a Chico Xavier da missão que ele tinha. E Emmanuel disse: mas e se eu não quiser, se eu não aceitar? Ele disse: temos ordens superiores para interromper a sua reencarnação atual. Mais ou menos assim, porque eu não estou lembrado as letras. Mas muita gente interpreta isso aí como se fosse uma coisa coerciva. Como ele estava amedrontando Chico, ou você faz ou você morre. Os espíritos, tem uns espíritos que falam que inclusive acusa Emmanuel de ser um obsessor de Chico Xavier. Aqui, nessa passagem fica bem clara.
Chico Xavier provavelmente deve ter se candidatado ou ter moral para ser candidato e foi escolhido como médium que viria com essa missão. Só que aí está, se ele vai cumprir esta missão, que ele é missionária, é diferente de alguém que vem ou não faz ou não. Tem um monte de médium aí, mas é médium de resgate, pode parar de incorporar a hora que quiser. Eu conheço um monte de gente que só fez uma mediunidade ali, incorporou alguns guias, nunca mais fez nada. Tem algum problema? Não tem nada. Não, nós não estamos falando desse, estou falando médium missionário. Então esse médium foi preparado. A reencarnação é para isso. Ele veio para isso. Ele não é igual os médiuns que tem resgate para fazer. Ó, você vai na Terra e você tem uma mediunidade. Pode usar essa mediunidade para ser resgatado, para resgatar seu débito. Ele tem que querer ou não. É só para ele. Agora, um missionário, ele está vindo para trazer, fazer um feito para muitas pessoas. Nem para ele tanto. É mais para os outros. Para evoluir, para dar um empurrão para a humanidade. Então o compromisso dele é com a maioria, não com ele próprio somente. Enquanto que aquele médium é com ele mesmo. Se ele faz, se ele não faz, se ele abandona ou não abandona, se ele vira ateu, é com ele mesmo. Então ele está dizendo aqui, ó, responde essa questão. Quando ele diz assim, ó, então olha, Chico, você aceita essa missão? Eu aceito essa missão. Então, olha só, você vai realizar segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos, que regem o seu destino. Então, essa mediunidade você não vai fazer o que quer com ela. Essa vida sua não é o que quer. Segundo os propósitos superiores. Daqui diante, você é o nosso instrumento na Terra. Qual é a dificuldade nisso? Isso é opressor. Aí vem os comunistas. Aí vem os comentários. Desculpa eu falar assim, aí vem os comunistas, porque eles seriamente são comunistas. Isso é uma opressão, né? Porque ninguém pode impor, o bem não impõe. Gente, como? Não impõe. Não está sendo imposto. Não foi Emmanuel que está impondo. Quem aceitou a missão foi Chico antes de reencarnar. Ele está sendo comunicado, lembrado a ele que ele tem uma missão, e caso ele não queira cumprir essa missão, quase que, então por que ele está aqui? Veio só para sofrer? É um missionário. Como também já foi anunciado a ele que ele iria reencarnar lá pelos países árabes por lá, né? Na próxima encarnação. O que ele vai fazer lá? Só para sofrer lá naquele mundo tão fechado no cristianismo? Óbvio que não, ele tem uma missão a fazer lá. Senão, a reencarnação dele já é o castigo de Deus. Porque viver nesse mundo aqui, com os propósitos que Chico tem, com a bondade que ele tem no coração, é só para sofrer. Não é verdade? Por quê? Porque ele não é ambicioso para ganhar dinheiro, para trapacear os outros, para roubar, para isso, para aquilo. Então o que ele veio fazer aqui? Só levar paulada? Até o dinheiro que ele tinha, ele dividia tudo e ficava sem. Então nós precisamos entender a compreensão profunda e não ficar acusando os espíritos. Ele estava comunicando, Emmanuel comunicava a Chico Xavier: olha, nós temos, não disse eu vou levar sua vida, que não tem como levar a vida de ninguém, mas ele disse: olha, então você não tem finalidade, você veio com essa missão, veio com esse propósito, você foi preparado para isso, te demos todos os instrumentos necessários, tua infância toda foi tudo para preparar você. Chegou no ponto de você cumprir a missão. Não quero. Então, não tem o que fazer. Aí já começa. Porque vai ser como os desígnios. Vamos supor aqui que Chico dissesse assim: não quero. E desencarnasse mesmo. A pergunta que eu faço: pergunta para o Chico se ele foi punido. Ele foi liberto de um peso, de um corpo que está morrendo todo dia, que ele luta para comer e tudo mais. Ele já era desapegado de todo o processo da vida.
Então, se ele dissesse assim, eu não quero fazer essa missão, mais ou menos assim, Jesus ia passar por aquela situação, ia apanhar, ser crucificado, humilhado e crucificado. Aí ele fala assim para Deus, eu não vou fazer. E se eu não fizer isso, Senhor? E ele fala assim, então, Jesus, nós vamos te tirar do seu corpo. Você acha que ele ia falar assim, não, coitado de mim, vocês estão me fazendo mal? Não, gente. Quem é que escolheria passar pelo que o Cristo escolheu? Pelo amor de Deus. Na altura que Jesus já estava, não tinha como voltar atrás. Então, está libertando ele. É o melhor que tem para o espírito deixar o corpo. Ele tinha uma série de enfermidades. E que ele viveu grande parte do tempo da vida física dele na Terra, já pelas, como a gente chama, das moratórias. Só dele não querer aceitar a missão dele, já daria para a espiritualidade, já teria, se retirar as moratórias que Chico teve, de volta teve algumas também, mas Chico teve muito mais. Chico Xavier não tinha muito tempo de vida. Ele estava mais na misericórdia de Deus do que, se não vai fazer isso, então o que nós vamos fazer? É uma questão de raciocínio e parar de enxergar ideologia em tudo, onde não existe ideologia. O próximo parágrafo. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Tá falando que vai passar. Você escolheu, vai fazer o bem daqui para diante, uma linha de bem, vai passar problema doloroso. Não nos espante dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Não é aquela coisa bonita, florida, romântica, né? Só porque é uma ajuda. Não, às vezes a ajuda é algo difícil, algo duro. A ajuda para um espírito evoluir pode ser o sacrifício, é a luta dele estar no meio de um monte de espíritos não evoluídos para falar a verdade. Que ele vai ser perseguido, humilhado, injustiçado, porque ele está falando algo que aquele grupo de espíritos não aceita, não entende. Não é fácil, mas para o espírito que está fazendo isso é bom também. E para todos que conseguirem ele contaminar, vai ser ótimo. E aí ele diz assim: comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Então às vezes a gente recebe ajuda e nem percebe, porque geralmente a ajuda vem de uma forma como a gente não gostaria que ela viesse. Tá certo? A gente normalmente tem umas ideias de como é ajuda, e o que não faz isso não é ajuda. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, está afogando lá nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo a preço de rudes golpes. Ou seja, às vezes ele tem que nadar, bater os braços nas águas lá, ou quem vai buscá-lo, dependendo, vai ter que chuchar o homem até o homem grudar na vara, na corda, sabe lá o que, para se fixar. Tá? Então, rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, por todas, na santificante procura da vontade divina. Por que ele está falando que rendemos graças? Porque nós que temos que procurar a vontade divina. Porque tudo é santificante. Todas as experiências da nossa vida têm um porquê. Tem um porquê. É nós que temos que encontrar qual é a vontade divina, qual é a mensagem que está naquela situação que nos encontramos. Em Jesus Cristo, nosso Senhor.